Em uma noite silenciosa de Assis, Itália, Antônia Salzano acordou com lágrimas nos olhos e o coração transbordando de uma paz inexplicável. Ela acabara de conversar com seu filho Carlo Acutis, o jovem que faleceu aos 15 anos em 2006 e foi beatificado pela Igreja Católica em 2020. Mas isso não foi apenas um sonho comum. Foi um encontro que transformaria para sempre sua compreensão sobre a vida, a morte e o amor eterno. Carlo tinha uma mensagem urgente para sua mãe, e o que ele revelou naquele encontro sobrenatural deixaria o mundo inteiro sem palavras, provando que o vínculo entre mãe e filho transcende qualquer barreira, até mesmo a da morte. Antes de começarmos esta história extraordinária, por favor, inscreva-se no canal para não perder outros relatos emocionantes como este. E deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Adoraríamos saber de qual parte do mundo você está acompanhando esta jornada espiritual conosco. A lua cheia pairava sobre os telhados de pedra de Assis, lançando um brilho prateado sobre a antiga cidade italiana. Era uma noite de setembro de 2023 e Antônia Salzano estava sentada em sua sala de estar, cercada por fotografias de seu filho Carlo. 17 anos haviam se passado desde aquele terrível dia de outubro de 2006, quando a leucemia fulminante levou seu menino de apenas 15 anos. 17 anos de saudade, de lágrimas derramadas em travesseiros silenciosos, de orações sussurradas na quietude da madrugada. Mas também 17 anos de testemunhar milagres. Antônia segurava entre os dedos um rosário desgastado, o mesmo que Carlo carregava em seu bolso quando foi hospitalizado pela última vez. As contas de madeira estavam polidas pelo toque constante, cada uma delas impregnada com memórias de um menino extraordinário que amava a Eucaristia mais do que qualquer coisa no mundo. Um jovem que catalogou todos os milagres eucarísticos do planeta em um site criado por ele mesmo, usando seus conhecimentos de programação para evangelizar através da internet. Carlo, meu amor, ela sussurrou para a fotografia emoldurada à sua frente, onde o rosto sorridente de seu filho a contemplava com aqueles olhos castanhos, cheios de luz. Você está feliz onde está? Você pode me ouvir? O silêncio da noite era profundo, quebrado apenas pelo tic-tac distante do relógio na parede. Antônia sentiu suas pálpebras pesarem. O cansaço emocional dos últimos dias. Ela havia dado mais uma série de palestras sobre a vida de Carlo. Finalmente a alcançava. Apoiando a cabeça no encosto da poltrona, ela fechou os olhos por apenas um momento. Foi quando tudo mudou. De repente, Antônia não estava mais em sua sala de estar. Ela se encontrava em um jardim banhado por uma luz que não vinha do sol, nem da lua, nem de qualquer fonte que ela pudesse identificar. Era uma luminosidade que parecia emanar do próprio ar, dourada e suave, envolvendo tudo em um calor que tocava não apenas a pele, mas a alma. As flores ao redor eram de cores impossíveis, azuis mais profundos que o oceano, vermelhos mais vibrantes que qualquer rubi, brancos mais puros que neve recém-caída. E então ela o viu. Carlo estava ali, parado no meio do jardim, vestindo uma camiseta jeans simples e calças escuras, exatamente como costumava se vestir em vida. Mas havia algo diferente nele. Seu rosto irradiava uma alegria tão intensa que parecia iluminar o espaço ao redor. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria que transcendia seus 15 anos eternos. E ele estava sorrindo, aquele sorriso inconfundível que sempre derretia o coração de sua mãe. Mama! A voz dele era música, era riso, era tudo que Antônia havia perdido e ansiado durante todos aqueles anos solitários. As pernas dela tremeram, lágrimas já escorriam livremente por seu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Era um choro de reunião, de reconhecimento, de amor absoluto e reencontrado. Carlo, é mesmo você? Isso é real? Ele se aproximou e cada passo dele parecia fazer o jardim inteiro pulsar com vida.
pássaros que Antônia não tinha notado começaram a cantar melodias celestiais. Uma brisa suave trouxe o aroma de incenso e rosas, e algo mais, algo que ela só podia descrever como o próprio perfume do paraíso. É tão real quanto o amor que você sempre teve por mim, mama, Carlo respondeu, e sua voz carregava camadas de significado que palavras humanas não poderiam conter completamente. Eu pedi permissão para vir até você. Há coisas que preciso te dizer. Antônia caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto, enquanto soluçava incontrolavelmente. A dor de 17 anos, cuidadosamente guardada e transformada em missão evangelizadora, finalmente encontrava seu escape. Ela sentiu as mãos de Carlo tocarem seus ombros, mãos que eram sólidas e reais, mas também imbuídas de uma energia que fazia cada célula de seu corpo vibrar com reconhecimento. Não chore assim, mama. Eu nunca te deixei, nem por um único dia, nem por um único segundo. Ela ergueu o rosto, encontrando os olhos dele através de suas lágrimas embaçadas. Eu senti tanto a sua falta, Carlo. Todos os dias, cada momento. Como consegui sobreviver sem você? Carlo se ajoelhou ao lado dela e pela primeira vez em 17 anos, mãe e filho estavam no mesmo plano de existência novamente, mesmo que fosse apenas em um sonho que não era verdadeiramente um sonho. Você sobreviveu porque tinha uma missão, assim como eu tinha a minha, ele disse gentilmente, limpando as lágrimas dela com seu polegar. Você achou que eu morri cedo demais, que minha vida foi desperdiçada, que Deus foi cruel ao me levar tão jovem. Mas, mama, eu não morri, eu nasci para a vida eterna. As palavras dele penetraram fundo no coração de Antônia, mas ela ainda lutava com a dor que havia carregado por tanto tempo. Mas você era tão jovem, Carlo. Você tinha tantos sonhos, tantas coisas que queria fazer. Você mal havia começado a viver. Um sorriso triste e compreensivo cruzou o rosto de Carlo. Ele se sentou completamente no chão do jardim celestial, gesticulando para que sua mãe fizesse o mesmo. Quando ambos estavam sentados, ele pegou as mãos dela entre as suas, mãos que eram ao mesmo tempo as de um adolescente de 15 anos e as de um ser que havia transcendido as limitações do tempo. Deixa eu te contar um segredo, mama. Quando eu estava na cama do hospital nos meus últimos dias, eu não tinha medo. Você lembra? Antônia acenou com a cabeça, as memórias daqueles dias terríveis voltando em ondas dolorosas. Você estava tão calmo, tão em paz. Eu não entendia como você podia aceitar tão facilmente. Era porque eu sabia, Carlo disse simplesmente. Deus me mostrou o que estava por vir. Ele me deixou escolher, na verdade. Eu poderia ter sido curado, poderia ter vivido mais anos na terra. Mas ele me mostrou o que eu poderia fazer se partisse naquele momento, quantas almas eu poderia tocar, quantas vidas eu poderia mudar, não através de uma longa vida, mas através de uma breve mas intensa chama de amor e fé. Antônia arregalou os olhos. Você escolheu partir. Eu escolhi cumprir meu propósito da maneira mais eficaz possível, Carlo corrigiu gentilmente. E olha só, mama, olha o que aconteceu. Minha história tocou milhões de pessoas ao redor do mundo. Jovens que estavam perdidos encontraram fé. Pessoas que duvidavam de Deus encontraram esperança. Famílias destroçadas encontraram cura. Tudo porque um menino de 15 anos mostrou que é possível ser santo mesmo na era digital. Mesmo usando jeans e tênis, mesmo jogando videogame e navegando na internet. Lágrimas continuavam a escorrer pelo rosto de Antônia, mas agora eram diferentes. Eram lágrimas de compreensão, de aceitação lenta e dolorosa de uma verdade maior do que ela havia imaginado. Mas me custou você, ela sussurrou. Custou-me o direito de ver você crescer, casar, ter filhos. Custou-me todas as conversas que nunca tivemos, todos os abraços que nunca dei, todos os momentos que nunca compartilhamos. Carlo apertou as mãos dela com firmeza. Não, mama, não custou isso, porque tudo isso ainda está acontecendo, apenas em uma dimensão diferente.
Eu estive em cada palestra que você deu sobre mim. Eu estive ao lado do papai cada vez que ele chorou à noite, quando pensava que ninguém estava vendo. Eu segurei a mão da minha irmã em cada momento de dúvida. Eu nunca os deixei. O jardim ao redor deles parecia pulsar com ênfase, como se toda a criação estivesse concordando com as palavras de Carlo. E tem mais, ele continuou, seus olhos brilhando com uma excitação juvenil que Antônia reconhecia tão bem. Eu tenho trabalhado, mama. Tenho intercedido por tantas pessoas. Você nem imagina quantos milagres eu tenho ajudado a realizar. Lembra daquela mulher no Brasil que foi curada de câncer depois de rezar por minha intercessão? Eu estava lá. E o menino na Índia que sobreviveu àquele acidente impossível, eu estava lá também. E aquele adolescente em Los Angeles que estava planejando tirar a própria vida, mas decidiu não fazer isso depois de ler sobre minha história, eu estava bem ao lado dele, sussurrando esperança em seu coração. Antônia soluçou, uma mistura de orgulho e dor enchendo seu peito até que parecia que ela não conseguia respirar. Meu menino, meu santo menino. Não sou santo por causa dos milagres, mama. Sou santo porque escolhi amar. Escolhi cada dia dizer sim a Deus, mesmo quando era difícil, mesmo quando meus amigos não entendiam por que eu ia à missa todos os dias, mesmo quando fui ridicularizado por minha fé. E você me ensinou isso. Você e o papai. Vocês me ensinaram que a verdadeira felicidade não vem de seguir a multidão, mas de seguir a Cristo. O vento no jardim mudou, trazendo com ele novas fragrâncias. Pão fresco e vinho, lembrando a Eucaristia que Carlo tanto amava. Antônia notou pela primeira vez que havia uma pequena capela ao longe, suas portas abertas, revelando uma luz ainda mais intensa dentro. Eu quero te mostrar algo, Carlo disse, levantando-se e estendendo a mão para ajudar sua mãe a se erguer. Algo que vai te ajudar a entender. Eles caminharam juntos pelo jardim, e Antônia percebeu que seus pés não deixavam pegadas na grama macia. Era como caminhar e flutuar ao mesmo tempo. Uma experiência desconcertante, mas maravilhosa. Carlo a guiou até um espelho de água cristalina que refletia não o céu acima, mas algo completamente diferente. Olhe, ele disse suavemente. Antônia olhou para a superfície da água e viu imagens se formando como em um filme. Ela se viu no momento em que recebeu a notícia de que Carlo tinha leucemia. Viu-se desmoronando no corredor do hospital, gritando para Deus perguntas sem resposta. Viu-se nos dias sombrios após o funeral, quando não conseguia levantar da cama, quando questionava tudo em que acreditava. Mas então as imagens mudaram. Ela viu Carlo, não morto, mas vivo de uma maneira diferente, parado ao lado dela em todos aqueles momentos. Ela o viu tocando seu rosto quando ela chorava, sussurrando coragem quando ela não conseguia encontrar forças. Ela o viu guiando seu coração em direção à decisão de compartilhar a história dele com o mundo. Você nunca esteve sozinha, Carlo disse, e você transformou sua dor em propósito. Você pegou a tragédia e fez dela triunfo. Quantas mães que perderam filhos encontraram consolo em suas palavras? Quantas famílias redescobriram sua fé porque você teve coragem de compartilhar nossa história? Antônia não conseguia tirar os olhos das imagens na água. Ela viu rostos, centenas, milhares deles, pessoas de todos os continentes, de todas as idades, chorando, orando, encontrando esperança. Ela viu jovens decidindo voltar para a igreja depois de assistir a um documentário sobre Carlo. Viu pais abraçando filhos com mais apreço depois de ouvir sobre como o tempo é precioso. Viu sacerdotes renovando sua dedicação à Eucaristia, inspirados pelo amor de Carlo pelo sacramento. Isso tudo por causa de você? Ela sussurrou. Por causa de nós. Carlo corrigiu. Por causa da nossa história. Por causa do amor que nunca morre. Mamã, você precisa entender algo crucial. Minha morte não foi o fim da minha vida. Foi apenas o fim do meu tempo na Terra. E esse fim permitiu que algo maior começasse. Ele tocou a superfície da água.
e as imagens se transformaram novamente. Desta vez, Antônia viu o futuro. Pessoas ainda não nascidas, gerações futuras, sendo tocadas pela história de Carlo. Ela viu igrejas cheias de jovens, inspirados a viver sua fé autenticamente. Viu tecnologias sendo usadas para a evangelização, exatamente como Carlo havia sonhado. Viu um mundo onde o sagrado e o moderno não eram inimigos, mas aliados. Isso ainda vai acontecer? Ela perguntou, maravilhada. Se você continuar contando nossa história, se você não deixar a dor te paralisar, se você escolher todos os dias transformar sofrimento em serviço. Carlo se virou para olhar diretamente nos olhos dela. Essa é a mensagem que eu vim trazer, mama. Não fique presa no passado, não fique presa na dor do que você perdeu. Olhe para frente, olhe para o impacto, para o legado, para as vidas que ainda serão transformadas. Antônia sentiu algo se quebrar dentro dela, não de uma maneira dolorosa, mas libertadora. Era como se correntes invisíveis que ela havia carregado por 17 anos finalmente se partissem. Ela chorou, mas desta vez eram lágrimas de libertação. Eu tenho outra coisa para te dizer, Carlo continuou, sua voz ficando mais séria. É sobre a hora que está chegando para você. O coração de Antônia acelerou. Estou morrendo? Carlo sorriu gentilmente. Não em breve, mas quando sua hora chegar, e chegará como chega para todos, você não precisa ter medo, porque eu estarei lá esperando. Papai estará lá, quando chegar a hora dele. Todos aqueles que amamos e que partiram antes estarão lá. A morte não é uma parede, mama, é uma porta. E do outro lado, a luz, a amor, a reunião. Ele se aproximou dela, colocando a mão sobre o coração dela. Antônia sentiu um calor se espalhando de onde ele tocava, preenchendo cada parte de seu ser com uma paz que ela nunca havia experimentado, nem mesmo nos momentos mais tranquilos de sua vida. Quando você acordar, Carlo disse, e Antônia percebeu que o jardim estava começando a desvanecer nas bordas, como uma fotografia sendo lentamente apagada. Você vai se lembrar de tudo isso. Não como você se lembra de um sonho comum, vago e fragmentado, mas como você se lembra de um evento real. Porque isso é real, mama. Isso é mais real do que qualquer coisa no mundo físico. Não vá, Antônia implorou, agarrando-se a ele. Por favor, não me deixe de novo. Eu nunca te deixo, Carlo repetiu, abraçando-a firmemente. E naquele abraço, Antônia sentiu não apenas Carlo, mas uma presença maior. O próprio amor de Deus envolvendo ambos. Mas você tem trabalho a fazer ainda. E eu também. Apenas prometa-me algo. Qualquer coisa. Ela sussurrou contra o ombro dele, inalando um aroma que era unicamente Carlo, mas também carregava notas de incenso e eternidade. Prometa que vai viver. Não apenas existir, não apenas sobreviver, mas verdadeiramente viver. Ria mais. Dance às vezes como costumávamos dançar na cozinha. Aprecie o pôr do sol. Coma aquela massa que você tanto ama, mas se nega porque está de dieta. Deus não te deu tempo extra na terra para que você o desperdiçasse em luto perpétuo. Ele te deu tempo para que você pudesse espalhar alegria, amor e esperança. Antônia se afastou o suficiente para olhar no rosto dele uma última vez. Ela memorizou cada detalhe. A pequena covinha quando ele sorria, a maneira como seus olhos brilhavam quando ele estava animado, o jeito como seu cabelo caía sobre a testa. Eu prometo, ela disse firmemente, eu vou viver por você. Por todos aqueles que precisam ouvir nossa história, por mim mesma. Carlo sorriu, e foi o sorriso mais radiante que Antônia já tinha visto. Essa é a minha mama. Agora, há mais uma coisa. Ele colocou a mão sobre a dela e quando a removeu, havia algo em sua palma. Um rosário. Mas não era um rosário comum. As contas brilhavam com uma luz interior. E o crucifixo era feito de um material que parecia ser metal e luz simultaneamente. Esse é um presente, Carlo disse. Quando você acordar, você não vai encontrá-lo fisicamente. Mas toda vez que você rezar o rosário, toda vez que você segurar aquelas contas gastas que eram minhas, você vai sentir esse aqui também.
vai sentir a conexão entre nós e vai saber que suas orações não estão subindo para o vazio, mas estão sendo ouvidas, acolhidas, respondidas. O jardim estava quase completamente desvanecido agora. Antônia podia sentir a poltrona de sua sala de estar começando a se materializar ao redor dela. Podia ouvir o tic-tac distante do relógio novamente. Te amo, mama. Sempre amei, sempre amarei. Esse amor não diminui com a morte. Ele apenas muda de forma. Te amo, Carlo, mais do que palavras podem expressar. Eu sei, ele disse, e sua voz estava começando a soar distante, ecoando. Eu sempre soube. E, mama, uma última coisa. Aquele milagre que vocês estão esperando para a minha canonização está chegando. Prepare seu coração, porque o mundo inteiro vai testemunhar o poder de Deus. E então, ele se foi. O jardim se foi. A luz celestial se foi. Antônia abriu os olhos e estava de volta em sua sala de estar, a fotografia de Carlo ainda sorrindo para ela da prateleira, o relógio ainda marcando o tempo, a lua ainda brilhando através da janela. Mas tudo estava diferente. Ela estava diferente. Antônia olhou para suas mãos e, por um momento, apenas um breve e luminoso momento, ela podia jurar que via aquele rosário celestial brilhando em suas palmas antes de desvanecer como o orvalho da manhã. Ela tocou seu rosto e encontrou-o molhado de lágrimas, mas também havia um sorriso em seus lábios, um sorriso real, genuíno, não forçado pela primeira vez em anos. Ela se levantou, suas pernas surpreendentemente firmes, apesar da experiência avassaladora que acabara de ter. Caminhou até a janela e olhou para a cidade adormecida de Assis lá embaixo. A mesma cidade onde São Francisco havia vivido séculos atrás, onde outros santos haviam caminhado, onde agora seu Carlo também fazia parte daquela grande comunhão de almas santas. Obrigada. Ela sussurrou para a noite, para Deus, para Carlo, para o mistério insondável do amor que transcende a morte. Obrigada por me deixar vê-lo mais uma vez. Obrigada por me lembrar que a história não terminou. Está apenas começando. Nos dias que se seguiram, Antônia encontrou uma renovação em seu espírito que surpreendeu até ela mesma. Ela contou sobre o sonho, não para todos, mas para aqueles em quem confiava. Alguns acreditaram imediatamente, outros foram mais céticos, mas isso não importava. Ela sabia o que havia experimentado, ela sabia que havia sido real. Ela começou a sorrir mais em suas palestras. Começou a enfatizar não apenas o sofrimento da perda, mas a alegria da esperança. Começou a compartilhar não apenas sobre como Carlo viveu, mas sobre como ele continua vivendo, apenas em uma forma diferente. E então, 6 meses depois daquele encontro extraordinário, veio a notícia que Carlo havia predito. Um milagre, indiscutível, cientificamente inexplicável, investigado rigorosamente pela Igreja, foi oficialmente reconhecido. Uma mulher no Brasil, desenganada pelos médicos, completamente curada após orar pela intercessão do beato Carlo Acutis. Os exames mostravam que onde antes havia um tumor maligno avançado, agora não havia nada, nenhuma cicatriz, nenhum vestígio, nenhuma explicação médica possível. O processo de canonização avançou rapidamente após isso. E em cada passo do caminho, Antônia sentiu a presença de seu filho, não como uma ausência dolorosa, mas como uma presença consoladora. Ela começou a perceber os sinais, pequenos milagres em seu dia a dia que ela anteriormente teria descartado como coincidências. Uma música que Carlo adorava tocando no rádio exatamente quando ela precisava de conforto. Um arco-íris aparecendo em um dia sem chuva. O perfume de rosas em um quarto onde não havia flores. Carlo estava mantendo sua promessa. Ele nunca a havia deixado. 2 anos após aquele encontro em sonho, Antônia estava em Roma, parada na Basílica de São Pedro, junto com milhares de peregrinos de todo o mundo. O Papa estava prestes a anunciar oficialmente a canonização de Carlo Acutis, tornando-o o primeiro santo milenial da Igreja Católica.
O ar estava carregado de emoção e expectativa. Enquanto esperava, Antônia fechou os olhos e sussurrou uma oração silenciosa. E então, clara como cristal, ela ouviu a voz dele, não com seus ouvidos, mas com seu coração. Estou tão orgulhoso de você, mama. Olha o que fizemos juntos. Ela abriu os olhos com lágrimas escorrendo livremente, mas essas eram lágrimas de alegria pura. Olhou ao redor para a multidão de rostos, jovens e velhos, de todas as nações e línguas, todos unidos em sua devoção a um adolescente que havia provado que santidade não é sobre perfeição, mas sobre amor autêntico e fé vivida com paixão. Enquanto o anúncio era feito e as trombetas soavam e os sinos tocavam por toda Roma, Antônia sentiu uma paz descendo sobre ela como um manto. Ela finalmente compreendia completamente o que Carlo havia tentado lhe dizer naquele jardim celestial. A morte não havia tirado seu filho dela. Havia simplesmente transformado seu relacionamento, expandido seu propósito, multiplicado seu impacto. Carlo não estava preso em uma fotografia emoldurada ou em memórias do passado. Ele estava vivo, gloriosamente, radiante, eternamente vivo, trabalhando ao lado de Deus para tocar corações, curar almas e lembrar o mundo de que o céu não é apenas um conceito distante, mas uma realidade próxima e acessível para todos que escolhem amar. Naquela noite, depois de todas as celebrações terem terminado e Antônia estar sozinha em seu quarto de hotel, ela pegou seu rosário, aquelas contas gastas que Carlo havia segurado pela última vez 17 anos atrás. E quando ela começou a rezar, ela sentiu isso novamente. O calor, a presença, a certeza absoluta de que ela não estava sozinha. Boa noite, meu santo filho, ela sussurrou na escuridão. Até breve. E em algum lugar além do véu que separa o visto do não visto, o temporal do eterno, Carlo Acutis sorriu e sussurrou de volta. Até breve, mama. Até muito breve. O amor entre mãe e filho havia transcendido a morte, provando que os laços forjados no coração são mais fortes que qualquer força no universo, e aquele amor continuaria brilhando, um farol de esperança para todos que já haviam perdido alguém, uma promessa de que a separação é apenas temporária e a reunião é certa, porque no final não é a morte que tem a última palavra, é o amor. Sempre foi o amor, sempre será o amor. A conversa entre Antônia Salzano e seu filho Carlo, em sonho, não foi apenas um momento de consolo pessoal. Foi uma revelação profunda sobre a natureza da vida, da morte e do propósito eterno. Através daquele encontro extraordinário, Antônia aprendeu que a dor da perda pode ser transformada em poder para curar outros, que o luto não precisa ser uma prisão perpétua e que o amor verdadeiro nunca termina, apenas muda de forma. Carlo Acutis, em sua breve vida de 15 anos, ensinou ao mundo que santidade não está reservada apenas para pessoas de séculos passados ou para aqueles que vivem vidas convencionalmente religiosas. Ele mostrou que podemos ser santos nos jeans e tênis, com computadores e smartphones, vivendo no mundo moderno enquanto mantemos nossos corações fixos no céu. E através de sua morte prematura e subsequente glorificação, ele provou que o timing de Deus é perfeito, mesmo quando parece cruel aos nossos olhos limitados. Para Antonia, aquele encontro celestial transformou sua compreensão da maternidade. Ela percebeu que ser mãe de Carlo não terminou quando ele morreu, apenas assumiu uma dimensão diferente. Agora, ela é mãe não apenas de seu filho, mas também mãe espiritual para os milhões que encontram inspiração em sua história. Sua dor se tornou ponte, sua perda se tornou legado, e seu luto se tornou luz para outros que caminham pelo vale da sombra. A mensagem central desta história extraordinária ressoa através dos séculos e fala diretamente ao coração de cada pessoa que já amou e perdeu. A morte não é o fim, é uma transformação. Aqueles que partimos nunca realmente nos deixam. Eles apenas se mudam para um lugar que ainda não podemos ver com olhos físicos,
mas que podemos sentir com o coração. E um dia, quando nossa própria jornada terrena terminar, haverá uma reunião gloriosa, onde todas as lágrimas serão enxugadas e todo o sofrimento será compreendido à luz da eternidade. Carlo Acutis continua intercedendo, continua inspirando, continua provando que uma vida não é medida por sua duração, mas por seu impacto. E Antonia Salzano continua vivendo a promessa que fez a seu filho naquele jardim celestial, não apenas sobrevivendo, mas verdadeiramente vivendo, espalhando alegria, compartilhando esperança e lembrando o mundo de que o amor é mais forte que a morte. Obrigado por acompanhar esta história emocionante até o final. Se você foi tocado por este relato sobre a conversa sobrenatural entre Antônia e Carlo Acutis, por favor, inscreva-se em nosso canal para receber mais histórias inspiradoras como esta. E não se esqueça de deixar nos comentários de onde você é. Adoraríamos saber de qual parte do mundo você está nos assistindo e como esta história impactou seu coração. Sua participação e testemunho podem inspirar outros que também estão em jornadas de fé e esperança. Que Deus abençoe você e todos aqueles que você ama.